Olá, o estado de São Paulo registra no mês de abril mais de 900 mil casos positivos para dengue. O Câmara Entrevista de hoje recebe Dr. Wilson Luiz Oliveira, médico infectologista. Doutor, obrigada pela sua presença para tratar de um assunto tão importante no momento. Eu que agradeço, Analia, o convite. É sempre bom para um profissional da saúde estar nos meios de comunicação, podendo passar a informação mais correta, no caso, hoje, dengue. Doutor, fala pra gente se existe algum tipo de sequela deixada pelo o pós-dengue. A gente percebe que muita gente está reclamando sobre isso. Sim, nós temos, assim, o pós-dengue, né? Quando passa as 3 fases, fase aguda, né? Fase febril, a fase de crítica e a fase de recuperação. Sim, nós temos procura de pacientes que após o 7º, 10º dia de dengue nos procura. E as principais causas e queixas são ainda a mialgia, que são as dores musculares que persistem, né, e a cefaleia. Existe, a dengue pode provocar hepatite? Sim, todo vírus, na verdade, né, ele pode provocar uma hepatite, né, a grande maioria dos vírus, né. No caso da dengue, sim, todos os 4 sorotipos podem provocar a hepatite. Cada um com seu tropismo, cada um tem uma especificidade melhor para o fígado, né? No caso, a dengue 2 e a 3 são tem maior tropismo, são mais acometidas assim, em hepatites da dengue. Nós temos 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, no Brasil, né? Mas nós temos já no continente asiático, nós temos a dengue tipo 5, é que não chegou para nós, graças a Deus. Sim, quando você é acometida por um sorotipo, você tem uma proteção em torno aí de 3 a 6 meses, caso você venha se infectar com outro sorotipo. Após esse período, 1 ano aí, isso inverte. Fica uma resposta do sistema imune. Se você se expor ao novo sorotipo, a resposta do organismo imunológica pode sim agravar e levar a dengue até situações de dengue grave. Dengue hemorrágica, doutor, explica pra gente. Então, esse termo dengue hemorrágica a gente não tem usado mais, né? Que é comum, corriqueiro ainda as pessoas pensar na dengue hemorrágica, né? Inclusive, a gente tem que quebrar essa cadeia, né? Porque ainda, pensando na dengue hemorrágica, eles têm uma preocupação muito importante ainda pelas plaquetas. Deve-se, mas não é a mais importante no segmento do paciente com dengue. Hoje nós temos a dengue sem sinais de alarme, que é a dengue A e B. Nós temos a dengue com sinais de alarme, que é o grupo C, classificação, né? E nós temos a dengue grave, que é o grupo D. Sim, dentro da dengue grave, um paciente pode, né, se agravar o caso com hemorragias, mas não é mais considerado assim o termo dengue grave. Dengue grave não, perdão, dengue hemorrágica. Chikungunya e Zika, tem algo relacionado? Tem um grupo que é mais grave que o outro? Sim, né? São todas arboviroses, inclusive o termo que a gente vem colocando no momento é arbovirose, para não ficar somente aquele estigma daquela epidemia no momento, né? Sim, a dengue, a chikungunya, ela comete mais com gravidade crônica. E a preocupação que nós temos com a Zika ainda é mulher na sua fase fértil, né? Principalmente a preocupação com as grávidas, essa é a maior preocupação. Mas é importante saber que até que se elucide, ou seja, até que se tenha um diagnóstico de um indivíduo que está em dúvida em ter dengue, chikungunya e zika, o tratamento é todo olhar, vai tratar esse paciente como dengue. A gravidade de morte, dengue grave, né, é mais comum na dengue, na zika e na chikungunya, nós não temos casos assim, de fatalidade, é menos. A dengue, ela ataca o sistema nervoso? Sim, a dengue é um vírus, e esse vírus é sistêmico, é uma doença dinâmica e sistêmica, então ela vai atacar todas as partes do nosso corpo, inclusive o sistema nervoso central, podendo até ser o principal sinal e sintoma, a cefaleia, e o paciente ter uma meningite, uma encefalite, né, uma meningoencefalite. Doutor, todos os anos a gente passa por esse período. Como que o senhor analisa dentro da sua carreira? É o pior período que nós temos tendo de casos? O que está acontecendo? Nós tivemos um período aí que me marcou bastante, foi 2015, né? Mas a gente esperava que nós aqui no município estamos trabalhando já desde novembro, começo de novembro, a conscientização nas unidades de saúde, na saúde de Assis,
né? A gente esperava que chegaria um pouco mais tarde, né? E veio cedo para nós. Já em dezembro, janeiro, a gente já começou a ter os casos, né? Uma coisa que eu tenho observado que aumentou o número de casos em relação a 2023. No entanto, o número de casos com dengue grave ou óbitos, em termos de montante, pode-se dizer que menos do que 2023 ainda. A comparação, né? Vocês falam Aqui no muito nosso município. sobre o tratamento em relação à hidratação. O fígado é um dos principais afetados quando uma pessoa tem dengue, ou não? Não tem dengue? É. O fígado é um dos principais, né? O principal mesmo, ele tem um tropismo mesmo pela musculatura. Então a gente tem o coração, os músculos esqueléticos, os músculos. Mas o fígado né? O fígado, toda a circulação, digamos assim, passa pelo fígado. Então ele é um importante órgão de se preocupar, inclusive pelo tropismo que o vírus tem pelo fígado mesmo. Que os especialistas falam em comum em relação ao tratamento, beba água. Por que tem que beber tanta água, doutor? Isso, o tratamento da dengue classificada, né, em A, B, C e D, todos os 4 momentos a gente faz tratamento da hidratação, é água mesmo, né? Porque a dengue ela tem uma característica, né, que pode levar à gravidade, que ela é aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Com o aumento dessa permeabilidade, você passa a perder o líquido de dentro dos vasos para os tecidos. Isso provoca uma desidratação para o terceiro espaço, que a gente chama. Aí você pode ficar hipotenso, aí que vem os sinais de gravidade, podendo levar o paciente a um choque, né? E por isso que o tratamento é a hidratação. Nós temos a vacina, que ela foi direcionada, no primeiro momento, para as crianças. Por que primeiro as crianças e não os idosos? Esse é um trabalho que foi feito aí com as grandes instituições, né? E viram que essa faixa etária foi a mais acometida com gravidade e com casos de óbito. Por isso que eles trabalharam com a faixa etária de crianças. Dentro do consultório, o senhor analisa, por exemplo, que os casos, eles são, na maioria das vezes, mulheres ou homens, ou não? Não tem nada a ver. Não tenho observado se é mulheres ou homens, não. Eu tenho atendido todos. Eu tenho atendido mais idosos, isso sim. Como que o senhor avalia isso? O homem ele vem no período já de recuperação, de convalescença, né? E a mulher ela vem mais cedo, ela procura já no período mais crítico, né? A dengue ela tem 3 fases bem marcadas, é uma doença que a gente conhece, né? A evolução dela, como ela vai evoluir, conhece bem o tratamento, então a gente é bem familiarizado com a dengue, né? Então ela tem a fase febril, fase aguda, depois a fase crítica e depois a fase de convalescença, de recuperação. Eu tenho observado que os homens, eles procuram mais tratamento na fase de convalescença. Interessante que todas as procuras os pacientes chegam bem desidratados. As pessoas confundem, dá pra gente saber, porque as pessoas falam muito das manchinhas vermelhas que aparecem no corpo. Quando a gente não tem essa primeira impressão, quando a gente não percebe, dá para confundir, às vezes, esse sintoma com uma gripe? Sim. Ou com uma Covid? Sim, com certeza, gente. Importante, pertinente a pergunta, porque nós estamos na... Dengue é endêmico, né? Mas nós estamos na epidemia, né? Sazonal, nós estamos na epidemia da dengue. Não podemos esquecer que ainda nós vivemos a pandemia do Covid, temos Covid, e aí nós estamos entrando agora, né, no período sazonal da gripe influenza, né, mais conhecida popularmente aí, que quando a gente fala de influenza, é mais conhecida como H1N1, digamos assim, né? Então, os sintomas da gripe, de um vírus, são sintomas gripais, mas tem alguns estigmas, alguns sinais e sintomas que a gente acaba por diferenciar. O caso do exantema, né? O exantema na chikungunya, na dengue, na zika, ele vem mais cedo, 2, 3 dias, né? Assim como na chikungunya também, até o 3º, 4º dia. Na dengue pode aparecer nos primeiros dias? Pode, mas é comum mais aí tardiamente, após o 5º dia, 6º dia. Né? Em algumas situações, na evolução do paciente, a gente acaba, às vezes, tendo até o exantema da dengue, quando ele veio lá próximo do final crítico, a gente tem como marcador de uma boa resposta melhora. Paciente que possa vir melhorar.
Doutor, o senhor fala, a gente falou sobre a hidratação, beber bastante água, mas o que o senhor às vezes avalia e fala assim, olha, é bom você se alimentar disso, esse alimento tem mais vitamina? O que o senhor indica, assim, né? Que essas pessoas que estão com dengue se recuperando em casa se alimentam do quê, por Um exemplo? ponto importante na dengue, nesse momento que a gente está vivendo, é que a dengue ela está deixando o paciente sem apetite, sem vontade de comer. A gente chama de hiporexia, que depois leva uma inapetência, né? O paciente fica bem abatido, né? Inclusive, quando a gente passa com os pacientes em beira-leito ou atende os pacientes em consultório, uma das coisas que a gente deixa sempre claro e pergunta, como está seu apetite? Voltou o seu apetite? Isso é um ponto importante, principalmente se tratando de pessoas idosas. Então, quando eles falam assim, voltou o meu apetite, eu estou com fome, é muito bom, né? Principalmente na fase, sim, ela leva uma hiporexia, E nesse momento a gente deixa o paciente ele se alimentar com o que ele mais gosta, não temos restrições. Eu particularmente, não faço restrições a alimentos, não. Mas, às vezes, até permito que traga um alimento que ele tenha preferência. Evitar alimentos gordurosos, que é comum no dia a dia nosso. Quando esse paciente ele fica sem apetite, aí que ele precisa do soro ou não? Porque, às vezes, Não. Independente do paciente estar com apetite ou não, né, ele precisa ser hidratado. Independente. Não é hiporexia, falta de apetite, a perda do apetite, estar sem fome, né? É uma preocupação a mais, né? Porque a gente precisa se alimentar, né? A fonte de energia. Nós temos um micro-organismo, um vírus, consumindo a nossa energia, né? Nossa energia principal é retirada dos alimentos. Então, é preciso se alimentar. Então, tanto que é uma indicação de você internar o paciente no como, né? Estou sem comer há 3 dias, não consigo, tenho náuseas, tenho vômito. A própria água em si, ela acaba sendo emética, ou seja, acaba provocando vômito, principalmente quando você tem essas situações, né? Falando isso, até o vírus ataca até as células do próprio sistema digestório, que torna ainda mais o paciente aí, né, nauseado, né? E a prevenção, doutor, para a gente estar finalizando nossa entrevista, ela é justamente dentro de casa, né? A prevenção é dentro de casa, né, é na escola, é na rua, né? Nós somos aí, pode-se dizer, um dos grandes, né, causadores disso, né? É a gente eliminar os focos, né? Não lembrar só de casa, né? Que a gente pudesse, todo indivíduo pudesse passar em um local e ver algo que possa servir como recipiente para um foco, um criadouro de dengue, virar, furar, guardar, pôr no lixo, né? Então, nós fazemos isso, né? Invadir, né? Trazer essas arboviroses para o município, né? Para a cidade, e a gente, cara, temos que combater os criadores. Quem faz os criadores, a grande maioria, é o homem mesmo. O senhor disse que vem se preparando, né? O SUS, o sistema, vem se preparando desde novembro. Quando que a gente encerra um pouco esse período para a gente ter uma diminuição de casos? Quando que a gente vai começar a enxergar essa diminuição? A gente aguarda, né, que até agora, final de maio, né, a gente já tem uma grande importância de redução, né? É o que a gente aguarda. Mas está tudo assim, essa sazonalidade, né, esse aumento do número de casos, né? E agora está entrando agora, nós temos muito confuso, né? Casos de Covid, casos de influenza, está bem complicado. Mas acredito que final de maio a gente tem uma redução importante disso já, período de aquele conselho médico para quem está em casa com dengue. Hidratação, hidratação, hidratação. Repouso, importante, repouso, né? Também fica aquela máxima, né? Dengue dura 7 dias. Vamos ter respeito a cada indivíduo, cada organismo responde de um jeito. Eu tenho pacientes que ficam 15 dias, 20 dias e literalmente não conseguem se recuperar, não conseguem nem se levantar, né? Então, vamos estar atentos a isso aí, hidratar. Obrigada, doutor, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Câmara Entrevista falou com o doutor Wilson Luiz Oliveira, infectologista. TV Câmara de Assis, informação com responsabilidade para você.